O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e arrancai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando ela cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento de uma mulher. Pega a mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim também acontecerá. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, vocês já tiveram aquelas circunstâncias, como eu tive e tenho, de pessoas com quem você se envolve e que para a maioria das pessoas elas não são boa praça, como diz no dito popular, né? Você fala assim: eu não gosto dessa pessoa,
Eu não gosto que essa minha amiga fica junto com esta pessoa. Eu não gosto que esse meu filho fica dando tanta bola para essa pessoa. E às vezes você justifica, sempre dizendo: olha, mas nós não somos todos filhos de Deus. Todos merecem uma chance. Por exemplo, é muito comum isso em namoro. Namoro, às vezes um filho de uma mulher se apaixona por uma moça, que às vezes logo a mãe ou alguém já fala: eu não gostei dessa moça, para o meu filho não gostei. Ou vice-versa, né? Não gostei desse rapaz para minha filha. Então eu estou dando exemplos. Ou então, se você tem uma amizade com alguém e que você gasta bom tempo com essa amizade, ou você valoriza alguém, que a maioria, não todos, mas a maioria lasca a brasa contra e fala: meu, será que você não enxerga? Será que você não vê? Eu creio que a maioria de nós, e vocês em casa também, já experienciaram isso. Mas o que isso tem tudo a ver com a palavra de hoje? Tudo a ver. Irmãos, ontem eu dizia que entender a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não conseguimos entender Ele na plenitude. E nós, enquanto vivermos aqui, pelo menos nós nunca entenderemos. O Senhor nos dá a capacidade de entender até onde é necessário para mim e para você. Entender o mistério da Trindade. Inclusive a gente até cantou um pedacinho ontem, Ailton, daquela música do Valmir Alencar, que fala, só para você ficar atento aí depois, que é mais fácil você colocar todas as águas do mar dentro de um buraquinho na areia da praia, aqueles buraquinhos pequenininhos que fazem para tirar aqueles bichinhos lá para você pescar. É mais fácil, segundo um anjo, você colocar todas as águas dos mares num buraquinho daquele, do que explicar o mistério de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, hoje nós falamos também: Senhor, nós já estamos com uma saudade tremenda de Dom Henrique Soares, porque hoje nós estamos tão carentes de entendimento da nossa fé católica, de como a gente justificar a nossa maneira de ser católico, de justificar a lindeza, a beleza do catolicismo, a questão dos santos, da vida eterna, da comunhão, em tudo. E a gente fala: Senhor, tão novo esse bispo, que estava assim exaltando ali a tua Trindade para nós de uma maneira tão clara. O povo estava entendendo, os padres estavam voltando a ter uma teologia por causa dele. E de repente, tão novo esse bispo, o Senhor chama ele, como chamou o Padre Léo. O Padre Léo estava no auge dele no sacerdócio, tantas pessoas no mundo falando: agora esse padre fala de uma maneira que a gente entende, daqui a pouco esse homem Deus leva também. Então veja, nós teremos aqui na terra o tempo todo alguns mistérios que só no livro da vida lá no céu o Senhor um dia poderá nos mostrar, para a gente entender para que essas coisas acontecem desse jeito. Mas esse mistério, ele não é também tão difícil em algumas particularidades de entender. Não é tão difícil. Por exemplo, vamos pegar o evangelho de hoje. Joio e o trigo. Trigo são as pessoas boas. Mas vocês pararam para pensar que uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que segue a Deus, ela pode se tornar má? Já pararam para pensar nisso? Vamos dar um exemplo bíblico, alguns. Uma pessoa boa que se tornou má, e um seguidor de Deus, e um escolhido, um ungido de Deus, o rei do povo de Israel, Saul. Ele foi escolhido por Deus porque Deus viu qualidade nele, como uma pessoa temente a Deus, que poderia governar bem aquele povo de Israel. Lá pelas tantas, esse homem, dentro daquilo que ele fazia na sua igreja, ele começou a ter uma soberba, e
no Antigo Testamento é um dos casos muito estudados, que dizem que ele é um caso que mostra, um padre exorcista do Vaticano disse que ele estava dominado pelo demônio. Ele chegou a ficar dominado pelo demônio, o rei Saul. Por isso que o rei Saul, quando chegou o momento dele, ele começou só a fazer bobagem diante do governo que ele tinha, que Deus confiou para ele. Aí apareceu Davi. E olha só, Davi teve uma oportunidade porque Saul queria matar o rei Davi, porque estava com muitos ciúmes dele, porque o povo aderiu a Davi, e não mais a ele. Porque ele começou bem, ele era trigo, e começou a se transformar num joio. Mas porque ele era ungido do Senhor, Davi teve oportunidade até para se defender de matá-lo. Para falar assim, eu não vou matar, não vou cortá-lo. Por quê? Porque ele é ungido do Senhor. E os casos contrários a esse: quem era joio se transformou em trigo, quem era mau se transformou num bem maravilhoso. Tantos exemplos. Santo Agostinho, ele era mulherengo, sem dizer, gostava de jogos, sabe, jogatina no mundo. Era um cara que ele não estava nem aí com a fé, ainda debochava da religião da mãe. Veja, um joio que se transformou em trigo, num bom homem bom. Paulo, Saulo, porque me persegues? Olha aí, joinho, ô joiozinho, ô gente ruim, ô marido beberrão, ô homem que vive no adultério, ok? De repente, esse homem se converte, ai, se nós não tivéssemos um São Paulo, não um time de futebol, graças a Deus, né? Mas São Paulo como santo da nossa igreja. Se nós não tivéssemos, o catolicismo não chegaria no mundo hoje inteiro como chegou. Olha, era joio, se transformou num grande homem. Por isso que Jesus, a gente tem que entender bem isso. Jesus fala, não corta, não tira, porque Deus poderia falar, todo mundo que é ruim hoje, todo mundo que é cabecinha dura hoje, corta, manda os anjos tirar, para ficar só os bonzinhos. Não, por quê? Deixa crescer junto, porque quando chegar no fim, pode acontecer do trigo se transformar em joio, o joio se transformar em trigo, ou trigo permanecer em trigo, ou joio permanecer em joio. Ou seja, quem é bom continuar sendo bom até o fim, como tem tantas pessoas assim. E como também já morreram pessoas más, que foram educadas para o mal, e ficou mal e não se converteu. Por isso que a sabedoria de Deus, que é o grande mistério, não é a nossa sabedoria. E daí a gente entende por que dar tempo ao tempo. Dá tempo para essa pessoa. Por exemplo, vamos pegar aquela passagem daquela figueira que não dava figo. É a mesma coisa. Sabe aquela passagem do Evangelho que Jesus fala da figueira? Que ele estava passando, né, na frente de uma figueira no tempo já de dar figo. Era tempo, e o povo da agricultura sabe todo o tempo das frutas, das árvores frutíferas. Chegou no tempo, passou na frente daquela figueira, olha naquela figueira cheia de folhas, toda ela forte, mas ela vai procurar figo e não acha o fruto. Aí o primeiro momento qual foi? Vamos cortar essa figueira, não serve para nada. Essa pessoa só atrapalha, essa pessoa aqui está fazendo mal para o meio da gente aqui na igreja, está fazendo mal para o padre, está fazendo mal para a Patrícia, está fazendo mal. Corta, tira, arranca. Não. Aí alguém chega para ali, aí é o Espírito Santo, né? Da segunda leitura de hoje. Senhor, antes de cortar, vamos dar um tempo. Deixa a gente fazer assim, nós vamos adubar, né? Acho que é isso que fala, não sei como é que é, eu não sou agricultor. Deixa eu fazer um adubo nela, vou cavar do lado, vamos jogar adubo, daqui a um tempo, dá mais um tempinho, porque vamos dar uma chance, vai que daqui a pouco faltou um mimozinho nela,
né? Uma empurradinha nela, daqui a pouco ela pode dar frutos sem parar. Então, é a mesma coisa do que Jesus está falando para mim e para você. Aí você pega o retrato da tua vida. Quantas famílias aí com você, eu só escuto vícios da bebida, filhos que são chamados delinquentes, nas drogas, na rebeldia. Quantos casamentos entraram pelo cano porque falaram, eu o abandonei porque ele se transformou num monstro. Padre, ele não era assim, mas ele se transformou num monstro, não tinha mais como viver. E quantas coisas se romperam? E quantos procedimentos precipitados? Quantos casamentos foram destruídos por uma precipitação da mulher ou uma precipitação do marido? Quantos, irmãos? E o Senhor dizendo, vamos adubar, dê tempo ao tempo. Não corta ainda, porque pode ser que ele se transforme, ele se converta. Por isso que fala, onde abundou o pecado, vamos entenda bem, ó. Onde houve muito pecado naquele ou naquela casa ou naquela pessoa, pode acontecer desse joio, ou seja, essa abundância de pecado, superabundar. A palavra até meio estranha, né? Mas é assim que a gente tem que falar, vai fazer o quê? Superabundar a graça de Deus nele ou nela. Por isso que às vezes a gente sofre sozinho, por muitas pessoas falar, olha, essa pessoa que o Senhor colocou do teu lado, essa pessoa que o Senhor chamou para trabalhar na pastoral, essa pessoa que o Senhor fica dando crédito para ela, padre, ela está atrapalhando, padre, é gente ruim, padre, é não sei o quê. E vocês também. Quantas vezes uma mãe, por exemplo, vamos falar das mães. Normalmente a mãe protege, se ela tem mais de um filho, ela tem 2 ou 3. Se um filho se perde, se um filho se torna um delinquente ou uma delinquente, a mãe que ama os filhos, como diz o sentimento em Deus, todos, mas ela acaba tendo maior atenção para aquele que se perdeu. Quantos casos a gente vê isso? O tempo todo, uma mãe que presta mais atenção, dá mais atenção, mais mimo para aquele que se perdeu. Por quê? Porque se ele se converte, com a graça da conversão, ele vai dar a vida. Quando eu falei essa semana aqui do meu testemunho de vida, foi isso que aconteceu comigo também. Eu que nada sei, Senhor, de repente o Senhor escolhe a mim. Por que o Senhor não escolheu o meu irmão mais velho, que ele é mais esperto do que eu, mais inteligente? Por que o Senhor não escolheu o meu irmão mais novo, que para mim ele é mais inteligente do que eu? Por que o Senhor não escolheu o outro, vai escolher a mim? Porque o Senhor, aí vem aquelas palavras, o Senhor confunde os grandes, chamando os pequenos para estar à frente. Então o Senhor confunde muitas vezes, alguém que era um alcoólatra e se transforma num grande pregador. Para a gente falar, aí nós vamos dar mais valor. Pode reparar, gente, a gente valoriza mais quem estava perdido e volta. Filho pródigo. É uma outra parábola, o filho pródigo mostra esse evangelho aqui que Jesus explica. Não corta ele não. Não tira ele aqui dos anais da nossa casa não. Ele é teu irmão. Um dia ele pode voltar, e se voltar, ele pode voltar convertido. Ele pode fazer coisas que você hoje, que sempre esteve comigo, você não faz. Então, irmãos, a sabedoria divina do Senhor para nós, ela é grande demais. É para a gente parar um pouquinho e falar, meu Deus, antes de eu jogar pedra, antes de eu chegar e malhar, deixa eu tomar cuidado. Por quê? O julgamento, né? Nós julgamos as pessoas, e como Paulo falou, né? Nem eu posso me julgar. Eu sei que eu não peco, eu sei, mas eu não sou digno de me julgar, porque só Deus, Ele é o juiz, que vai fazer o juízo final na minha vida e na vida de cada um. Só Deus sabe que às vezes aquele que está ajudando, às vezes na igreja, que parece ser trigo, só Deus sabe se verdadeiro ele é um trigo,
cheio de saúde, se ele já não está se transformando em joio? E só Deus sabe que aquele que a gente julga como joio, quantos bens ele fez. Jesus não para de falar isso na Bíblia. Por exemplo, você vai pegar aquele centurião romano, gente, que eu amo essa passagem. É uma passagem que mais tocou a minha vida como pessoa e como sacerdote hoje. Jesus dá um exemplo para nós de alguém que é joio, mas que tem uma manifestação de uma fé que nós triguinhos ou trigões ou trigonas, ok? Que trazemos o terço na mão, que comungamos a Santa Eucaristia, que rezamos com o Papa, que fazemos jejum. O Senhor faz um elogio àquele joio que manifesta uma fé que a maioria de nós não tem. Então veja, olha o cruzamento de pensamentos, nos confunde, porque a nossa cabeça, ela foi dominada pelo crivo do pecado, irmãos. Então nós não temos o juízo do Senhor ainda. Como disse Jesus para Pedro: Pedro, tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. Então pensar como os homens, pensar o comum dos homens, não é a vontade de Deus. Por isso que a gente faz distinção das pessoas, por isso que a gente particulariza quem eu quero que faça parte do meu trabalho. E nós menosprezamos sim quem hoje mostra aos meus olhos, aos meus olhos, não é os olhos de Deus, aos meus afetos, eu não quero ninguém assim trabalhando perto de mim. E nós temos que parar um pouco e repensar. Às vezes, muitos que a gente chamou para estar perto da gente, pode não estar fazendo mal, pode até não me prejudicar, mas não faz aquilo que talvez aquele que eu estou apontando como joio poderia fazer um trabalho maravilhoso. Então, o julgar, nós temos que tirar ontem da nossa vida, para o hoje já nem existir. Sair desta missa aqui falando: Senhor, eu quero comungar hoje esta sua palavra e o seu corpo, o teu sangue, a tua alma e divindade, para eu não ousar mais fazer pré-julgamento dentro da minha casa, às vezes com meu marido, às vezes com a minha sogra. Olha, o próprio Padre Léo, uma vez ele foi contar aquela historinha de que ele morava junto com a esposa dele, os filhos, e ali era uma brigaiada total. E ele falou que, para piorar, quem morava na casa dele era a sogra. Então ele falava que ele não aguentava mais, por isso que ele bebia demais, porque as coisas estavam dando tudo errado na vida dele. Aí ele soube de um homem que era muito sábio ali perto da cidade dele, esse homem, pai de família, revoltado, bebum, e foi lá, falou assim: olha, fiquei sabendo que o senhor é um homem muito sábio, eu quero que o senhor me ajude a resolver um probleminha na minha casa. Só o Padre Léo sabia fazer, eu não vou nem imitar ele, não faço isso, não ouso. Mas o raciocínio é esse: me ajuda, o senhor que é um homem de Deus, eu não aguento ficar dentro da minha casa, ninguém fica dentro daquela casa. E começou a apontar: minha esposa é uma mulher chata, é uma mulher revoltada, o meu filho é drogado, a outra só quer saber não sei do que, e a minha sogra então, meu Deus do céu, aquilo é o demônio na minha frente, ela atrapalha tudo, ela se mete na minha vida, enfim. Resposta do homem sábio: olha, eu quero te dizer uma coisa, Jesus está dentro da tua casa, disfarçado com um daqueles que está lá dentro, disfarçado, na pessoa de um desses que você me falou. Aí o bêbado ficou doido, né? Aí imagina o Padre Léo explicando isso, né, gente? Quando chegou na sogra dele, ele começou a imaginar: se Jesus estiver na minha sogra, eu vou para o inferno, Senhor. Porque eu já tive tanto mau pensamento dessa véia, aquela coisa dele toda lá, né? Eu desejei que essa véia fosse para os quintos dos infernos. Eu tenho raiva dela. Quando eu olho para ela, eu estou vendo demônio. E se Jesus estiver nela? Ai, meu Deus do céu. Você imagina?
Até que quando ele não descobre, a dúvida foi tão grande, que no fim das contas, ele foi lá umas 2 vezes falar com o sábio. E o sábio falou: mas ele está lá, não desiste não, está lá, Jesus está na tua casa, disfarçado, ou na tua esposa, ou no teu filho mais velho, ou nessa menina, fica sentando no colo dos meninos, que a filha, ele falou que a filha dele, ficava se dando para todos os rapazes. Falei: mas meu Deus do céu, como é que pode? Aí no fim das contas, sabe o que ele fez? Ele começou a tratar bem a sogra, como ele nunca tratou. Ele começou a tratar ela bem. Começou a tratar um menino que era um drogado tão bem, mas ele começou a tratar tão bem aquele rapaz. Na via das dúvidas, começou a tratar a menina, filha dele: filhinha, vem cá, olha, o pai nunca conversou com você. E começou a mimar a menina. E a esposa, ele já começou a se arrumar para ela. Falou: deixa que eu te ajudar aqui em casa. Ele mudou. Não pensa, me falou: e se Jesus tiver um deles aqui? Eu quero me salvar. Aí sabe o que aconteceu? Por consequência de tudo isso, a sogra começou a puxar saco dele e defender ele na frente da filha. Aí ele falou: ué, o que está acontecendo com a minha sogra? O filho começou a gostar do pai, porque o pai começou a ficar presente, e começou a tratar o pai como se fosse um herói na casa. E eles tiveram uma amizade maior, que não tinha antes. A filha então, a filha começou a ter vontade de conversar com o pai, contar tudo para o pai, e pedir conselho para o pai, como é que ela tinha que ser como mocinha. E a esposa então, a esposa já começou a falar que queria viver uma segunda lua de mel com ele. Aí ele falou: meu Deus do céu, eu te encontrei, quer dizer, estava em mim mesmo. Eu estava com as rédeas nas mãos, eu estava atirando para todo lado, eu julgava um, eu julgava o outro, eu não queria essa sogra. Agora eu quero que a minha sogra fique com a gente, agora eu quero que essa pessoa aqui fique comigo. Sabedoria de Padre Léo contando essas historinhas, porque vem de encontro com a palavra de hoje para a gente. A gente julga padres, a gente julga bispo, a gente julga colega, irmãos aqui dentro da igreja, a gente julga pessoas dentro da nossa própria casa. E o Senhor está dizendo: não corta não. Não corta não, por quê? Porque você pode ser surpreendido. Eu conheço, perto de nós, eu não vou falar jamais, porque eu não quero dar indícios, né? Eu só dou aquela vontade das pessoas pensarem. Na minha história de padre, eu conheci uma pessoa que era muito de caminhada comigo. E clamava, porque amar a Deus, porque o marido precisava ser tocado e começar a seguir a Deus também, como ela, e não sei o que, babá. Pois bem, demorou. Lá pelas tantas, o marido se voltou perto da gente, se tornou um grande homem de Deus. E sabe o que aconteceu com o tempo? Ela sumiu, o marido ficou. Mas está vendo, gente? O trigozinho que fala do joio, daqui a pouco o joio se transforma em trigo e aquele trigo desaparece. Não é para confundir? É, mas Deus faz de propósito isso. Deus põe na frente da nossa história casos e casos para confundir a gente. Você fala: mas meu Deus do céu, essa pessoa aqui, ela era a que eu mais meti o pau nela. Que nem um aluno que eu tive. Como é que chama? É vitiligo que fala, aquelas manchinhas na pele? É vitiligo? Não sei como é que fala. Vitiligo. Vocês têm que me ensinar, viu? Eu tenho umas palavras aí que eu não sou médico, eu sou padre. Tá certo? Então olha só, vitiligo. Tiligo, desligo, fica vitiligo. Olha lá. Esse aluno meu, eu lembro dele porque ele tinha essas marquinhas, né? Branquinha. Gente, imagina um menino de primeiro colegial na época. Eu dava aula para eles. Eu lecionava, terrível, mas terrível. Sabe aquele, você entra na sala de você vê ele fazer: eu não tenho vontade nem da aula, porque eu vou perder mais de meia hora só para acalmar a fera, ou para tirar ele daqui. Um belo dia, nós fomos fazer um evento na escola particular que eu lecionava, escola de nome, e aí era um sábado, e a gente ia fazer um evento para os pais, etc. E as irmãs tinham piano mesmo de cauda, né?
E imagina esse menino ninguém dava bola. Ele era o motivo, o nome, e todo mundo sabia quem era ele, porque ele causa das manchinhas dos vitiligo. Vitiligo. E por causa da manchinha. De repente, lá naquele dia, no sábado, está todo mundo organizando, ia tendo um ensaio para o evento dos pais. Eu estava lá também. Atrás das cortinas colocaram o piano das irmãs freiras. Elas eram as responsáveis pelo colégio. Daqui a pouco começa a tocar uma música que para mim é daqueles grandes nomes, Beethoven, ou aquele outro, como é que é? Verti, o outro não sei de onde. E começou a tocar. Falei, nossa, as irmãs ligaram a vitrola, né? Aí, olha que música bonita. Daqui a pouco trocou. Começou a tocar um piano assim mais moderno, tipo Elton John. Falei, gente, as irmãs gostam de rock, coisa maravilhosa. Quando nós fomos olhar por trás da cortina, quem? O menino do vitiligo. O menino do vitiligo, minha gente. Eu falei, gente, mas que é isso? Esse garoto está tocando. Ele tocava o piano de uma maneira que profissionais não tocavam. Você fala, mas como que pode, meu Deus do céu, essa coisa ruim, e tocar desse jeito que maravilha nossos ouvidos, a gente ficar sonhando. Eu estava até elogiando as freiras. Então, irmãos, olha como Deus mexe com a gente. Às vezes aquele filho que você não dá bola, esse filho pode ser a pedra que faltava para calçar o edifício da tua casa. Esse marido que você fala que ele não presta, e você chegou a dizer até que por causa dele, da convivência com esse homem, você não acredita mais em homem nenhum. Este homem pode se transformar na bênção de Deus, não só para você, como para todos nós. Olha o Dunga, da Canção Nova. Era um drogado, que tem os testemunhos desse rapaz. A gente fala de Santo Agostinho, fala do meu passado, mas vamos falar do passado e também do presente de hoje. Que, aliás, a gente precisa rezar pelo Dunga, que também está com Covid-19, está idadinho. Já mandei até uma mensagem para ele, ô Dunga, o que acontece, rapaz? Mas ele está bem, afastou um pouquinho, Dunga. Então, gente, para a gente entender como que essa pedagogia, esse bordado de Deus assim, ó, Ele vai fazendo com a gente. É para a gente parar um pouquinho e ficar assim, é justamente para parar você assim e te colocar num novo sistema de Deus. Que Nossa Senhora nesta manhã, irmãos, que ela está intercedendo por nós, que a gente possa, como católicos nesses tempos aqui, falar, Senhor, agora é o tempo da arrancada da minha vida. Chega de ser morno, chega de ser morninho como católico. O Senhor quer que seja quente, fogo. Você pode traduzir de várias maneiras aquela passagem. Eu vim para trazer o fogo do Espírito Santo, sim, é a verdade, mas o fogo de você sair do morno. Eu não posso ser um católicozinho de morno, que eu só gosto de algumas coisas, das outras coisas não serve. Os holocaustos que a gente deve oferecer a Deus, o sacrifício, é a nossa vida madura, forte na fé. Nunca julgue, reze por ele. E se essa pessoa se converte, ou se ela já não está se convertendo, ela pode fazer uma reparação que muitos dentro desse lugar aqui não fez. Não é que eu estou querendo menosprezar as pessoas boas que me ajudam aqui, ó. Tem tanta gente que me ajuda aqui, me ajuda muito bem, eu estou feliz com eles. Mas às vezes existem pessoas que a gente aqui não gosta muito, que é um motivo, né, de histórico de falar, que colocaram até apelido nessas pessoas. Mas são pessoas que elas têm algo, uma raiz dentro delas, que não é joio, é trigo. Talvez um trigo escondido. Não corte, não devemos cortar. Não julgue o presidente, não julgue o outro que passou, não julgue o Brasil, rezemos, porque da mesma maneira que o nosso país hoje é o piorzinho, a nível de administração, porque como terra, para mim é o primeiro do mundo,
lindo, maravilhoso, tudo que você planta aqui nasce, praias, tudo, clima, mas ele é um dos piores na sua administração. Se ele é pior, talvez eu não vou ver, nem você, nem nós aqui, nem os nossos filhos, mas talvez os nossos netos vão ver, os netos de vocês, talvez vão viver um país onde abundou o pecado da corrupção, superabundou a graça de um país maravilhoso, referência no mundo inteiro, como aconteceu com a Coreia do Sul. Coreia do Sul era que nem o Brasil, gente. E depois começaram a orar, pedir a Deus pela conversão dos líderes, começando pelos líderes. Aí começou a vir uma nova geração de líderes, aí mudou, colocou um país que é pequenininho, fez aquele país ser hoje uma referência lá na Ásia, Coreia do Sul. Então não vamos jogar pedra. Sabe, gente, nós católicos, nós temos que agora renunciar. Senhor, a partir de hoje, eu peço perdão dos meus pecados, de eu ter julgado pessoas, colegas na escola, colegas nesta igreja, na minha casa, pessoas, padres, tá? Religiosos e religiosas, o governo, seja lá quem for, o menino da rua, o dono não sei de onde. Não julgue, porque eles podem ser aqueles que um dia vai pegar você na rua quando você se acidentar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, e Ele tem. Por isso, irmãos, eu quero aproveitar que o Ailton está aí, e nós vamos orar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer a nossa primeira oferta a Deus de sacrifício. Nós vamos clamar. Vamos colocar uma música que ela nos leve para a oração. Pode ser Yeshua, pode ser Se Deus Fizer, pode ser uma outra música bonita também, Ailton. Quero que o Senhor tocou no teu coração, e nós vamos pedir a Deus que na segunda leitura de hoje, quem me ensina a orar é o Espírito Santo. Quem me ensina como eu devo escolher é o Espírito Santo. Quem vai me ensinar se eu devo desistir ou não do meu matrimônio é o Espírito Santo. Quem eu devo escolher para estar ao meu lado, para me ajudar na Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. Mesmo que confunda a grande maioria, é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu convido você, se você puder ficar em pé um pouquinho. E assim nós vamos termino a minha homilia com essa pequeno clamor, pequenininho, mas verdadeiro, no coração da mãe. Faz o sinal da cruz junto com o Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Como Paulo disse, somente Tu é a luz que ilumina a minha mente. Vem iluminar a minha mente, a mente dos meus em casa, para que eles não pensem como seres humanos apenas, mas que eles pensem como filhos de Deus. Que nós não usemos mais os olhos da carne, mas os olhos que vêm do alto, Senhor. Vem, Espírito Santo. Nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus, essa porção de luz. Eu quero brilhar como o sol. Sim, Senhor, eu quero brilhar como o sol, porque esta é a Tua vontade sobre o meu chamado. Padre Marcos, vá, brilhe como o sol. E ele está dizendo isso para cada um daqui que está aqui nessa igreja. Está dizendo para você que está em casa: brilhe, ilumine, esquente, porque o sol não só ilumina, como ele esquenta. Como aquela árvore que faz ninho para passarinhos se colocar debaixo dela. Senhor, por isso eu levanto as minhas mãos e eu quero declarar: vem, Senhor. Cantemos, irmãos, cantemos com amor. Cantemos agora firmes diante da Virgem Mãe, pedindo pelo nosso país, pelo Brasil, por essa vacina que já está pronta, para que ela possa chegar no mundo inteiro, para trazer a cura desse Covid, e nós possamos celebrar a nossa família, unidos no amor do Senhor. Vai lá, Ailton, bora lá, vai lá. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Quero ver o meu povo junto, vai junto com o Padre, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. levanta o braço, vai lá, pra Ele, pra Jesus, vai lá. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acham que houver, sempre será Deus. Eu quero ver o meu povo, solta a tua voz, deixa o Espírito vir, vai. Não adoro Pelo que Ele faz, vem Espírito Santo. eu adoro Pelo que Ele é, acham que houver. Vou lá na cabeça, Ailton, lá no comecinho, vai lá, junto com o povo, vai lá, junto com o Padre. Se minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu sei disso, Senhor. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Olha, do Senhor vem, dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer na sua vida, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. firma a mão assim, ó, vai lá. Não adoro, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre. Sempre será. Oh Jesus, calma, vai. Não adoro, não adoro pelo que Ele faz. Sim, Senhor, porque Tu és Que houver, para sempre, sempre ser. Levanta o braço, vai lá, solta a voz, solta a oração, vai lá. Orinha labacanda na labaie, oria labacira labacanda na maiô. Sim, Espírito Santo, vem com teu poder, vem, Senhor, com a tua força. Levanta, Senhor, esta igreja, levanta este povo, Senhor, com teu fogo. Vem, luz beatíssima. Vem, Senhor, ilumina a região da minha história de vida, que ainda vive na escuridão. Iluminai, Senhor, o meu juízo, para eu nunca condenar. Vem, Espírito Santo. Sim, Senhor, por isso eu levanto os meus braços. Inunda, Senhor, a minha casa. Inunda, Senhor, a minha família nesta hora. Sim, Senhor, eu levanto os meus braços e peço por cada um dos meus, da minha árvore genealógica. Vai orando no Espírito, Ailton. Sim, Senhor, sim, Senhor, vai visitando agora a vida da minha mãe. Sim, Senhor, a mente e o coração dela.
de cada um dos meus irmãos, do Alexandre, do Marcelo, da Andressa, do Renato, das crianças, Senhor. Ilumina, Senhor, com a tua luz. Eu estou pedindo por eles, Jesus Nazareno. Eu clamo que eles tenham a luz do teu sol, que eles iluminem por onde eles passarem. Dai o livramento, Senhor, na história, na vida e no andamento da vida deles, Senhor, nesta hora. Vem, Espírito Santo, escutai o clamor do teu povo. Escutai, Senhor, agora essa oração que o povo está pedindo por aqueles que estão internados nos hospitais. Visita, Senhor, as UTIs. A tua vontade sempre, sempre a tua vontade, ó Deus. Nós só clamamos, visita agora, Senhor. As almas dos falecidos, Senhor, nós colocamos diante do teu trono. Sim, Senhor, tenha piedade daqueles que chamastes no meio de nós. A vida dos falecidos hoje mencionados nessa casa. Também de Dom, Senhor Henrique, que ele possa estar agora junto já, entrando no alto, do mais alto dos céus. Vem, Espírito Santo, vem, fecunda o nosso país, essa terra, eu acredito. Jesus. Sim, Senhor, vai tocando o coração do povo brasileiro. O teu nome tem poder, o teu nome é poderoso. Jesus. Sim, Senhor, a tua vontade sobre os matrimônios, sobre a vida matrimonial destes meus irmãos. Vai lá, o nome dele. Jesus. Cura, Senhor, aonde deve ser curado. Este joio que entrou na vida matrimonial de muitos, que seja, Senhor, quebrado. Que ele seja quebrado e se transforme em trigo, Senhor. Nós clamamos pela intercessão da tua mãe Maria. Todos os casais que sofreram, Senhor, o repente da morte do joio, nós clamamos diante desta mesa do altar, que eles sejam restituídos na tua luz. Sobre os doentes com Covid-19, Senhor, espalhados por esse Brasil e pelo mundo inteiro, nós levantamos os nossos braços. Derrama o teu querer. Continua no Jesus. Vai lá, forte aí, vamos lá, vai, Jesus, vai lá. Nas UTIs, nos hospitais, nas casas, na vida do Dunga, Senhor, nos irmãos nossos que estão nos hospitais, com outras patologias também, câncer. Todas as famílias, Senhor, que sofrem com o vício da bebida, do alcoolismo, do tabagismo, Senhor, e das drogas, pelas mães que sofrem, vai lá. Jesus. Mais uma vez o nome dele. Esse nome tem poder. Vai lá, força. Jesus. Olha lá, se Deus fizer, vamos lá. Oh, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo,
Mas se não der, continua sendo Deus. olha lá, não adoro por aquilo que Ele faz. Olha lá, não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro, não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será Deus. Levanta a mão direita junto com o Padre. Pelo nome de Jesus, você mulher que está seguindo pela rede social, tudo fala que é o demônio que é o Senhor, contrariando as palavras do Padre. Pela misericórdia divina, que o teu cérebro seja agora lembrado de quem tu és, mulher. As tuas palavras não têm força diante da proclamação que foi celebrada em nome de Jesus. Mesmo que tu digas que o espírito do porco imundo de Satanás é que faz a diferença, está cortado da tua vida, porque tu és filha de Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.